Bom, pessoal, vamos Vamos começar? dar início. Wendel, se quiser orar aí hoje, pode ficar à vontade aí, queridão. Tá E bom. aí, e aí Porque você já nesse, tá no nesse controle meio, já. nesse meio tempo dá tempo aí do Reinaldo entrar e mais algumas pessoas também. A gente já começa. Então, vamos lá. Né? Pai amado, Pai querido, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, terminando este módulo de extensão. Para mim foi realmente um aprendizado muito grande. Eu quero agradecer ao Senhor por ter confiado em mim esta condição. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos que já estão presentes, por aqueles que estão entrando ainda, e por quem está participando da escola, inscrito, por quem atende a um chamado do Senhor e participa das atividades da igreja. Uma coisa é nós pertencemos a uma igreja e não tem atividade. Isso dá margem para questionamento, para reclamarem, falarem um monte de coisa, mas a comunidade tem se empenhado, e a gente percebe isso, de trazer atividades para o teu povo, atividades de aprendizado, que é conhecimento, e de oração, que são coisas fundamentais para o crescimento da pessoa e até para o fortalecimento dela em meio a tantos problemas e tantas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, eu estou muito feliz por estar aqui participando, agradecido à liderança da escola também pela confiança, pelo convite e por ver os irmãos inscritos neste curso, nos outros cursos que vão ter ao longo do ano, porque a própria palavra já diz que quando vem a iniquidade e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o fim dos tempos. Se com estes cursos nós conseguimos fazer com que as pessoas fiquem mais ativas na tua casa, que elas busquem mais conhecimento e sem pretensão nenhuma de pessoa, porque se não sou eu, pode ser qualquer outro, eu não estou aqui para engrandecimento, mas se essa aula, se este curso, em alguma das 4 aulas, ela pôde tocar o coração de alguma pessoa e trazer algo, mesmo que conhecido, mas o Senhor revelar alguma coisa, tocar na vida dos teus filhos e falar, olha, você, eu quero que siga nesse caminho. No outro filho, o Senhor pega e fala, você vai por aqui. E o Senhor tem dado o direcionamento, a orientação, isso é o que vale. É o agir do Senhor. É a vida e o relacionamento que nós temos contigo. Isso já é muito válido aí. Essa é a nossa intenção. Por isso, dá-nos uma última aula muito proveitosa, muito boa, um tempo gostoso para a gente conversar mais um pouquinho. E já fica aqui o meu agradecimento, porque realmente eu estou feliz em ter sido útil ao Senhor, em poder ter feito alguma coisa em favor da igreja e dos irmãos que estão matriculados aqui, buscando aprender ou rever conceitos que o Senhor já tem ministrado ao coração deles. Em nome de Jesus, amém. Reinaldo já entrou, boa noite. Então vamos lá. Boa noite, barões. Boa noite. Só me dá uma ajuda aí. Vocês estão vendo a tela? Sim, perfeito. Beleza. Então vamos lá. Nós paramos nesse slide na última aula, né? Eu estava contando aqui a questão lá da traição de Judas, né? Quis tanto dinheiro e o dinheiro acabou servindo para comprar o terreno onde ele foi enterrado, né? Então, continuando aqui, ainda no tópico financiando o reino, do bloco 2, nós temos aqui o seguinte: talvez seja por isso que muitos crentes hoje não conseguem sair de uma realidade de deserto, onde só tem o suficiente, só tem o pão de cada dia, só tem o maná da misericórdia e nunca entraram em uma terra de abundância e fartura, porque ainda estão presos ao medo. Medo de dizimar, medo do que vai acontecer,
e com isso você acaba retendo, né, a semente, enfim. Não confiam em Deus, não são generosos, não consagram realmente ao Pai todas as suas finanças e por isso vivem ainda na provisão do deserto. Só tem o suficiente para pagar suas contas. Somente quando nos desprendemos do dinheiro, quando perdemos o medo do que vai nos faltar, o que possa nos faltar, quando confiamos plenamente de que nossa provisão vem de Deus, tudo que dermos, Ele nos dará 100 vezes mais, é que viveremos a plenitude da bênção. Então, isso é um exercício, né? Nós estamos sujeitos a isso, principalmente em situações difíceis. Eu acredito que isso aqui é um exercício diário. Se hoje eu posso não estar dando por algum motivo, eu tenho que trabalhar nisso, eu tenho que buscar em Deus a resposta para isso, para que eu vá gradativamente aprendendo e colocando em prática, porque à medida que você vai colocando em prática também, isso é legal, porque você vai se sentindo melhor, né? Você vai, puxa, olha, hoje fui lá e entreguei o meu dízimo. E a igreja está precisando, fez uma outra campanha, eu também estou dando minha oferta, né? Isso é muito legal. Mas uma coisa é certa, você não pode sair agora dizimando e dando oferta só porque aqui na aula nós dissemos. Embora seja uma verdade, você tem que ver a sua condição financeira, você tem que calcular direitinho, praticar o que nós já falamos aqui, né? Pagar dívidas caso tenha, se organizar e embora a instrução seja para todos, o modo de aplicar pode ser diferente, porque a nossa vida é diferente uma dos outros. Então, a minha condição, por exemplo, pode ser pior ou melhor que a do Mori. Então, o Mori vai poder fazer algumas coisas, eu vou fazendo outras, e lá na frente a gente se encontra, abençoados. Por quê? Porque dentro da nossa realidade nós colocamos os mandamentos de Deus em prática. Tá? Então, fica um conselho, tudo que você ouvir, tudo que você fizer, ok, vem de Deus, vamos praticar, vamos tentar fazer, mas tudo de acordo com a sua realidade. Não tenta seguir o exemplo dos outros. Né? É como acontece com a inveja. A inveja nunca vai dar certo, porque o que eu tenho é meu. Deus me deu, e Deus me deu condições de buscar isso. Você pode, de repente, o Wendel tem um carro preto, e você pode querer ter um carro preto. Tudo bem, é uma questão de gosto querer ter o carro preto. Mas isso não significa que você vai ter o meu carro, porque no meu carro eu fui lá e fiz alguma coisa diferente, algum detalhezinho. Então, o bem você pode alcançar. E Deus tem esse bem para você. Deus tem essa solução. Deus tem o melhor para você. Você não precisa depender dos outros. Embora a prática seja a mesma, a instrução seja a mesma. Olha, dá seu dízimo, dá a sua oferta. Né? Puxa, mas eu não posso dar 1.000. Tá bom. Quanto que é 10%? É 100? Então dê 100. Não, meus 10% é 1. Vai lá e dá 1. Porque amanhã ou depois o seu dízimo vai ser de 10.000, de 100.000. Por quê? Você aprendeu a ser fiel no pouco e Deus te colocou no muito. E aí, todos nós vamos praticar a mesma ordenança, o mesmo mandamento, de acordo com a nossa realidade, todos nós vamos ser abençoados em 30, 60, 100 por 1. Né? Um bom exemplo para citarmos, então, retomando aqui a apresentação, é o joio do trigo. Você sabe qual é qual? Jesus disse que ambos, joio e trigo, cresciam juntos na igreja. A melhor maneira de se distinguir o joio do trigo é apertando ele. Então, quando apertamos o trigo e o joio, é que vemos quem é quem. Por quê? Porque o trigo é resistente, ele tem fruto, ele tem semente. Enquanto o joio, ele não resiste, não tem fruto, não tem semente, se aperta, ele sai palha, ele esfarela. E aí, um ponto interessante que o autor comenta aqui, ó, Deus permite momentos de aperto financeiro em nossas vidas, para que possamos ser trigo e frutificar. É na fase do aperto que mostramos quem somos. Quem você passa, que você possa usar a frase do aperto financeiro para mostrar a Deus do que você é feito. Trigo ou joio. É pelo fruto que nos demos a conhecer. Portanto, creio, confie e frutifique. Resumindo, seja trigo e não joio.
Bom, até agora nós abordamos o que as ofertas significam para nós. Passamos aí por um panorama de dízimos, entramos em ofertas e falamos muitas coisas do que elas significam para nós. Agora vamos ver o que elas significam para Deus. Oferta tem a ver com generosidade, né? Jesus está se referindo à causa do reino de Deus, à sua capacidade vertical e horizontal. Abrange os céus com a glória de Deus e a terra com a salvação dos perdidos e assistência social aos desfavorecidos e necessitados. Então, nós temos a interseção de duas linhas, vertical e horizontal. Na própria cruz e no centro dela, onde as linhas se encontram, está Jesus. E se entregou, e ele mesmo foi uma oferta por nós, né? Então, olha o paralelo. Como eu disse nas outras aulas, a gente vai tratando de algo adaptado para os nossos dias, uma realidade dos nossos dias, e a gente pensa que está muito no mundo financeiro, no mundo físico, no mundo profissional. E quando a gente começa a entender um pouco mais do que Deus está falando, a gente vê que está tudo ligado no espiritual. As nossas palavras, as nossas atitudes, né? Tudo aquilo que nós fazemos tem uma forte ligação com o mundo espiritual. E isso também determina a bênção e maldição nas nossas vidas. Não há oferta maior ou mais perfeita do que essa. Se Deus pôde dar o seu único filho para que nós, né, para nós, será que nós não podemos honrá-lo com o nosso melhor para a edificação do seu reino? Então, aí o negócio já começa a apertar. Né? Pô, Jesus deu a vida dele, será que eu não posso ser fiel, então, nos meus dízimos e nas minhas ofertas? Já é uma perguntinha para a gente pensar. Nós juntamos tesouros no céu quando somos generosos, na terra com os nossos bens e com o nosso dinheiro. Quando investimos na única instituição que Jesus prometeu que edificaria, a igreja. Quando investimos na igreja, nós colhemos na eternidade. Essas verdades tornam-se ainda mais claras quando Jesus nos ensina que não podemos servir a dois senhores, né? E aí, é o seguinte, é a questão do galardão, né? Deus é tão misericordioso, e ama tanto cada um de nós, que pela misericórdia nós fomos salvos, nós fomos resgatados, né? Ele deu seu Filho para morrer por nós, mas para poder nos resgatar da perdição. E nós, como seres humanos, ainda assim, erramos tanto, somos tão falhos, e mesmo assim ele ainda fala, ó, faz assim, age desse jeito, cumpre os meus mandamentos que você vai ter recompensa no céu, que é o galardão. Então, tem um outro texto na Bíblia que fala que nem um copo de água fria que você dá para algum irmão, ou que você faz para a obra de Deus, passa despercebido, né? Então, além da misericórdia, do amor, ele ainda nos recompensa no céu por tudo aquilo que nós fizemos em favor do seu reino, que foi o slide anterior. Bom, então o que significa as ofertas para Deus? Se olharmos de maneira global e ampla, concluiremos que o dinheiro é parte de tudo que pertence a Deus. Deus não tem um banco ou uma casa de moedas, mas tudo que há no mundo é dele. O dinheiro, moeda, só tem valor porque representa a riqueza de um país. Toda a riqueza do Brasil pertence ao Senhor. Como é que podemos negar e entregar a ele o que, na verdade, já é dele? Né? Então, nós temos essa questão aqui. A outra, para o homem que não teme a Deus. O homem que não teme a Deus acha que o dinheiro pode comprar tudo, inclusive a dignidade, a honra, a reputação do próximo. Ele usa a riqueza para alimentar os seus interesses pessoais, o egoísmo, que a gente já comentou também, não ser igual ao tio Patinhas, né? Não ser avarento, porque a gente precisa saber usar o dinheiro. O dinheiro tem que servir para nós, e nós não servimos a ele, né? Como Acabe, rei de Israel, que até mesmo matou um homem porque teve inveja da sua vinha. O fim de Acabe, assim como o de Jezabel, foi a morte vergonhosa, longe de Deus. Pobre, na verdade, não é aquele que não tem dinheiro. Pobre é aquele que não teme a Deus. Porque, de novo, ele está cometendo uma série de coisas aqui na Terra, sendo egoísta, indo atrás de seus interesses, mas isso está influenciando aonde?
no espiritual. Ele está se distanciando de Deus cada vez mais. Para o crente infiel, um dos relatos mais tristes da Igreja Apostólica, o dinheiro de Ananias e Safira, representou o apego às coisas materiais e a aparência da piedade cristã, a mentira camuflada de generosidade. Por causa do seu pecado de mesquinharia e mentira, eles morreram diante dos pés dos apóstolos. Muitos evitam falar desse texto porque parece nele o Deus da lei do Velho Testamento invadiu a graça do Novo. Mas, na verdade, Deus é um só. Nós servimos o mesmo Deus da lei do Velho Testamento e do Novo. O fato de nós estarmos debaixo da graça não muda nada, nem Deus, né? Muita gente não entende como Deus do Novo Testamento poderia ter feito o que fez com Ananias e Safira, né? Em Atos 5. Aqui é o seguinte, eu também me assustei quando eu vi esse texto pela primeira vez, né? Porque pegou lá, foi vender o terreno, depositaram aos pés dos apóstolos, tal. Mas é interessante, né? Olha, foi essa aqui a quantia mesmo? Foi isso, então tá bom. E aí retiveram uma parte, né? Talvez, a gente não sabe o que aconteceria depois. E até eu comentei, teve um tópico aí que eu comentei que, quando eu estava falando do dízimo, a gente já fala assim, nossa, mais 10%, né? Antigamente eles davam de tudo. Eles davam vários dízimos, que eu até comentei com vocês, era cerca de 23%, se fosse pegar certinho o que eles davam. E no Novo Testamento, eles passaram a dar tudo, já na época considerada da graça, né? Então, puxa vida, mas Deus foi impiedoso ali, né? Deus foi maldoso, meu. Pô, deixa o cara reter um pouquinho para ele. Não, havia um mandamento, havia uma ordenança, né? Os apóstolos eram sustentados. A gente pensa assim, começa a ler a vida dos apóstolos, acha que eles flutuavam sobre a terra, que eles andavam, né? Mas como é que esses caras comiam? Como é que eles supriam as necessidades? Era exatamente pelas ofertas, né, que eram dadas e tudo. Então a gente começa a abrir um cenário para nós, né? E a gente acaba vendo nesses textos, enxergando coisas além. Então, poxa, se tinha uma ordenança ali de trazer, provavelmente, não sei, estou pensando aqui, fariam parte do ministério dos apóstolos, acompanhariam os apóstolos, seriam sustentados também, ou a própria bênção de Deus, né? Porque se cumprir o mandamento, Deus abençoa, eles teriam o sustento. Então, eles erraram, sim, em reter e descumpriram uma regra, uma lei que tinha naquela época. E, por isso, morreram ali, ó, depositaram dinheiro no pé dos apóstolos, ali morreram também. Então, é interessante. Quando eu vi pela primeira vez, me chamou a atenção. O sacrifício de Cristo protege da ira do Deus do Velho Testamento. Mas protege a quem? A todos? Não. Claro que não. Quem acredita nisso são os universalistas, que dizem que não há inferno e que todos vão para o céu. A verdade é que o sacrifício de Cristo protege da ira de Deus somente aquele que crê. Eu ouvi isso recentemente, eu não sei quem foi que falou, mas todos são criaturas de Deus e têm dentro de si uma parte de Deus, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando a pessoa aceita a Jesus como seu Salvador, que ela se converte, que ela passa a crer, como está dizendo aqui, somente aquele que crê, ela recebe a condição de filho. Então, todos no mundo são criaturas. Quem é o filho? É aquele que crê. Como está dizendo aqui. A verdade é que o sacrifício de Cristo protege da ira de Deus somente aquele que crê. Quando você se torna filho. Ok? Então, é um ponto também muito interessante. Para o crente fiel. Para o crente fiel, para o cristão verdadeiro, Deus é o dono e senhor de tudo que há. Ele é o senhor de tudo que existe nos céus e na terra. Para o cristão fiel, Deus é o dono de tudo que temos e somos. O verdadeiro dono de todos os meus bens. O verdadeiro filho de Deus é generoso com suas ofertas.
porque ele sabe que tudo que ele tem não é dele. Não é dele mesmo, mas sim do Senhor. O filho de Deus confia no seu pai como seu provedor. E não encurta as mãos, mas é generoso com suas ofertas. Dá livremente o que o Espírito Santo lhe pede, porque confia no seu pai. E isso é interessante. E eu já vivi isso, eu achei muito interessante. Na nossa comunidade é muito fácil de nós vivermos isso, porque vocês não veem. Nós temos, sim, a ministração da oferta a todo domingo, né? Então, sobe lá o presbítero Edson, o Ronaldo, a Vera, a Sônia, várias pessoas para falar de oferta, né? O Carlinhos, enfim. Então, ninguém fica falando, olha, você tem que dar 500, vamos lá, eu quero aqui e tal. Não estou criticando quem faça, tá? Estou só dando um exemplo. Mas aí, quantas vezes você já ouviu falar, ó, fecha o seu olho um pouquinho aí. Você já está dando o seu dízimo, você já deu os seus 10% lá. Aí você fala assim, puxa, dar a oferta também. De repente você para um pouquinho, você se esquece do seu irmão do lado e você vê passando um valor na sua cabeça. Não sei, eu acho que vocês já viveram isso. Eu vivi isso, foi tremendo. Então, das vezes em que veio um valor na minha mente, eu fui lá e dei. Mesmo porque o valor estava dentro das minhas possibilidades também, né? Eu acho interessante isso. E assim, não fiquei olhando, falei, ó Deus, eu te dei, o Senhor mostrou um valor para mim, agora eu quero ver a bênção, né? Eu não sei nem te dizer se eu fui abençoado naquela época, depois, ou ainda vou ser. O fato é que a bênção foi semeada e a colheita é garantida. Mas eu acho tão interessante isso, quando você fala, não, Deus, eu vou dar. Está aqui, tá no momento aqui da oferta, eu quero dar. E Deus te mostra um valor, ou se a igreja está passando por alguma necessidade, e Deus mostra para você, ó, vai lá e dá. E isso não só no momento da oferta. Às vezes, você pega, você, puxa, pensei tanto no irmão essa semana. Ô, irmão, pensei em você, rapaz. Aí vai começando a conversar lá, se vê que o irmão está precisando de uma cesta básica, ou precisando de alguma coisa que você possa ajudar. Isso é tão legal, porque existem várias formas de Deus falar conosco. E ele não vai ficar falando assim, igual eu estou falando para vocês agora e vocês me ouvindo, né? Ele fala internamente, ele fala no nosso espírito também. E é tão legal quando você entende, né, isso, vai lá e pratica. Quando isso acontece comigo, eu fico tão feliz depois, saber que eu fui útil. Isso é muito interessante. Então, essa questão do crente fiel aqui, é isso, sabe? Ele cumpre com a parte dele, e se o Espírito Santo ministra, que nem está aqui, ó, dá livremente o que o Espírito Santo lhe pede. O Espírito Santo pode fazer isso, né? E se você vai lá e atende, pode se preparar, porque a primeira coisa que você vai fazer ao executar o que o Espírito Santo lhe pediu, você vai sentir uma alegria muito grande. E depois ainda vem as outras bênçãos. Muitas pessoas que buscam a Deus com sinceridade têm dificuldade de serem generosos para com Deus, porque são dominados pelo medo. Né? Aí diz o texto aqui, o Espírito Santo diz, dá aquela casa de oferta, dá o seu carro de oferta, e a pessoa reluta consigo mesmo pensando, isso é coisa da minha cabeça. Né? Esse tipo de pensamento nunca é da nossa cabeça, porque a mente natural do homem não cogita das coisas de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus tem esse tipo de pensamento orientado pelo próprio Espírito. Né? Um exemplo disso foi o pastor Samuel, quando ele deu o carro dele lá naquela época que a gente estava chegando para o salão da igreja lá do Anselmo Perini, né? E você vê pessoas fazendo isso. Então, quando eu estava trabalhando esse texto aqui, já me veio várias situações na cabeça, exemplos de pessoas que fizeram isso, né? É tremendo isso. Então, conselho aqui do autor, ó, portanto, da próxima vez que vier na sua mente de dar uma oferta alta, um terreno, uma casa, um carro, uma joia, saiba que isso não veio da sua mente carnal, e sim do Espírito Santo. Seja corajoso, tenha fé e entregue a ele o que já é dele. Esse bem que você tem não é seu, é dele.
Ele está só deixando você cuidar bem, né? Para ele. Assim sendo, faça como o Espírito Santo te orientar. Não é pessoa, não é nada, é o Espírito Santo. Aqui tem um segredinho por trás. Isso aqui diz relacionamento. Você ora, você cumpre os mandamentos do Senhor, ou tenta cumprir da melhor maneira possível, e nessa busca que você tem com o Espírito Santo, ele vai falar com você várias vezes, e não só de dinheiro. E quando você cumpre, e você faz o que ele te orienta, você não se arrependerá, porque o Pai te recompensará. E isso não é só em dinheiro, é em qualquer coisa. José de Arimateia e Barnabé são bons exemplos de discípulos de Cristo, conhecidos pela sua generosidade para com o reino. É interessante perceber como ambos eram prósperos. Deus sempre recompensa nessa terra quem nele confia e o honra com seus bens. A história de José do Egito nos mostra um aspecto desafiador da área de ganhar dinheiro e bens visando a grandeza de outrem, no caso de Faraó. Eu vi também, não sei se foi o ano passado ou se foi esse ano, foram falar de oferta e usaram o exemplo de José de Arimateia. Eu falei, mas o que o exemplo de José de Arimateia tem a ver? Vamos ver onde essa pessoa vai chegar. E ele chegou num lugar muito legal. O túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado, ele tinha sido feito, José de Arimateia era uma pessoa próspera, e ele fez um túmulo para ele, para a família dele. Ele fez o melhor que ele tinha. O túmulo estava pronto, mas ninguém tinha sido enterrado. Né? E, no entanto, ele cedeu, ele doou o espaço para que fosse colocado o corpo de Jesus. Então, essa foi a oferta dele. Ele falou, não, põe aqui. Né? É a primícia, nunca foi usado por ninguém, coloca Jesus aqui. Então, isso é muito interessante. E a gente acaba se surpreendendo. Eu me surpreendi bastante, porque aí é que eu fui entender. Eu só estava acostumado a ler e entender, falar assim, José de Arimateia deu o lugar para onde Jesus foi enterrado. Mas ele teve essa ação, né? É tremendo isso, né? Continuando ainda com o tópico financiando o reino, então, e o que eu falei ali no slide anterior, José chegou a comprar toda a nação para o faraó, incluindo gado, terras e escravos. Sua mordomia era acompanhada de sábia administração e missão fiel, pois seu interesse maior era corresponder à confiança que lhe foi dada por Deus, o qual colocou como braço direito de Faraó. Então a gente conhece a história, né? 7 anos de fartura, 7 anos aí de muita fome, de muita necessidade, e como José prosperou. Prosperou por quê? Porque Faraó tinha uma necessidade, Deus gerou a oportunidade e colocou José frente a frente com o Faraó, né? Um cara que foi vendido pelos irmãos, estava lá, enfim. Opa, como é que eu faço agora? Deus já me deu a revelação do sonho, eu já falei para Faraó, como é que eu faço agora? Deus foi ensinando a ele, foi falando, ele fez o que fez e se transformou em quem se transformou, né? Então é uma história linda também da Bíblia, de como José fez tudo isso e como ele prosperou. Muitos cristãos têm habilidades em ganhar dinheiro e só não são grandes empresários por causa da infidelidade e medo, que a gente já conversou nos slides anteriores, a questão de reter, falar, mas será que eu tenho que dar ou não sei o quê. Se confiassem plenamente em Deus, com os seus bens, poderiam estar governando países, ao invés de apenas alguns imóveis. Cada um de nós foi chamado para exercer governo sobre uma esfera de influência da sociedade, seja ela política, arte, escultura, comércio, educação. Quando confiamos em Deus com nossos bens e somos generosos para com Deus através da igreja local, onde congregamos e somos alimentados, não há limite para o nível de influência que Deus pode nos dar. Logicamente que para cada filho, Deus tem uma bênção, um dom, um ministério, né? Mas por que não? Amanhã ou depois você ser um grande empresário, você deixar de ser funcionário e ser seu próprio patrão. Logicamente que administrar uma empresa dá muito mais trabalho do que simplesmente ir lá trabalhar e pegar o salário no final do mês,
né? Mas por que não? Empresários e empresárias, né? Pessoas abastadas em dinheiro, numa condição financeira boa. Se ficarmos sentados ali no sofazinho da nossa casa esperando chegar, não vai acontecer nada. Mas no dia a dia do nosso trabalho, que a gente muitas vezes fala assim, meu Deus, repetição, tudo de novo. Vim aqui, trabalhei ontem, fiz a mesma coisa e hoje eu estou fazendo de novo. Mas é nessa repetição que Deus trabalha. Porque enquanto você vai aplicando a obediência, que você vai se relacionando com Deus, que você vai buscando cumprir com os mandamentos, estar mais ligado no espiritual, essa coisa toda, Deus vai fazer oportunidades passarem na sua frente, para que haja uma promoção, para que te paguem um curso, para que invistam em você, para que você possa ir se preparando para amanhã ou depois falar assim, puxa vida, o diretor X saiu, quem que eu vou pegar agora? Vamos usar um exemplo aqui, abençoado. Vamos usar a Ana. O diretor saiu. Quem está preparado? A Ana. Vamos puxar a ficha da Ana. Tem curso disso, tem curso daquilo. Faz isso, faz aquilo. Ela é uma pessoa que a gente pode investir e colocar no lugar desse diretor que saiu. Por que não? Não é? Nós fazemos a nossa parte. E Deus faz a dele. A nossa, a gente sabe. Nós sabemos o que tem que fazer. Mas a de Deus a gente não sabe. Nós somos surpreendidos com as bênçãos, com as maravilhas que Deus faz em nosso favor. Mordomia no uso do dinheiro. Nosso Pai Celeste é liberal. Ele permite que grande parte dos recursos que temos apliquemos para nós mesmos. Considerando que tudo é dele, ele ainda deixa que nós façamos algumas coisas. Nossa família e o suprimento de nossas necessidades. O pecado é destinarmos tudo à satisfação do ego e dar somente o que sobra para Deus. Pessoas geralmente vão para a igreja despreparados. Não pensam em separar uma oferta de honra, de generosidade e de amor para Deus antes de sair de casa. Chega na hora do ofertório, não estão preparados, mas para não deixar de participar, pega o trocado que tiverem na bolsa ou na carteira e dão para Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra. Ele é digno do nosso melhor e não do nosso resto. É outro texto que me chamou bastante atenção também. Que possamos preparar uma oferta de amor e de gratidão a Deus de antemão, antes de sairmos de casa. Nós nos preparamos para ir para o culto, nos preocupamos em tomar um banho, nos preocupamos com a maquiagem, com os sapatos, com as melhores roupas, antes de irmos para a igreja. Mas Deus está mais preocupado com a qualidade da nossa oferta do que com a qualidade da nossa aparência. E possamos preparar uma oferta de amor para o nosso Deus e nosso Pai, assim como nos preparamos para o cultuar. Eu achei isso muito interessante. Mudando o tópico agora. Mordomia. E para quem gosta de desenhos e filmes, eu procurei trazer os mordomos aí. Esse daqui, por exemplo, é o mordomo se eu não estiver enganado, do Batman. Um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra. Ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar fielmente ao seu Senhor. Então, entrando nós falamos já ao longo do curso, várias vezes apareceu essa palavra mordomia. Teve até um slide que eu falei para vocês, guarda essa palavra aqui que a gente vai falar dela mais para frente. Verdade prática. Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. E isso daí eu confesso que me preocupa, porque nós temos que fazer um trabalho bem feito nessa questão da mordomia, né? Imagina Deus chegando e falando para você, olha, eu te dei tais coisas, o que você fez dela? Então, é um ponto bem interessante aí. Um mordomo de confiança. Então, dá o exemplo aqui, de Gênesis 15, 2. Então, disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Despenseiros de Cristo, dá em 1 Coríntios, que os homens não considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros
que cada um se ache fiel. Tudo que temos vem de Deus, a gente já falou muito disso, muito. Teve um tópico só disso no começo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. A mordomia do amor cristão. Aí usa o exemplo de Lucas 10, de 30 a 37, né? Aqui está falando do... Passou por ele lá um levita, um doutor da lei, passou um monte de gente. O samaritano foi lá que pegou, levou ele e falou, ó, deixou lá e falou, cuida dele, trata dele, quando eu passar aqui eu te pago o que você usou, tal. Então, é um exemplo dessa mordomia do amor cristão. A mordomia da fé cristã está em Timóteo, 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ajuntando tesouros no céu, é o que eu já falei, né? O que nós fazemos aqui reflete aonde? No céu, na eternidade, né? Eu usei até o exemplo lá do gladiador, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Vocês já devem ter ouvido aí em ministrações, o pessoal falando, né? Não se assuste se chegar lá no céu, tiver crente andando de patinete e o outro com Ferrari. Lógico que não vai ter patinete, não vai ter Ferrari, mas essa misericórdia que eu comentei com vocês, que Deus ainda dá o galardão, dá uma recompensa, né? Que, se for ver, nós não éramos nem merecedores de ter sido salvos por Jesus, por esse sacrifício que ele deu. Além de ir lá e salvar, ele ainda nos recompensa por aquilo que fazemos de bom e de bem aqui na terra. Conceitos de mordomia. Então vamos lá. Mordomo. A palavra vem do latim majordomo e significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, econômico. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus, e à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Mordomia significa cargo ou ofício de mordomo. Sua origem está no termo grego oikonomia, parece economia. E por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Na Bíblia, a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais. Lembra, não é só dinheiro, né? Tem muito mais coisa envolvida. O espiritual, ele pesa mais, inclusive. Tanto no aspecto individual, quanto no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são o objeto da mordomia cristã. A mordomia espiritual do cristão. Então, a mordomia deve dar grande valor à prática do amor. Né? Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus, quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei, ele conhecia os mandamentos. Mestre, qual o grande mandamento? Jesus respondeu de maneira sábia, serena e consistente. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Outro mordomo do Batman aqui também. Aqui já é filme, não é mais desenho. O nosso próximo é um familiar. Esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho. Esse é o nosso próximo, a quem nós devemos amar. Não é? É o nosso irmão em Cristo, nosso vizinho, professor, colega de trabalho, o carente ou socialmente excluído. Assim, o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor, fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. A mordomia da fé cristã. A palavra fé traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus.
Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, ao descrevê-la com profunda inspiração divina, que no caso é um texto muito conhecido de vocês também. É o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas da que se não vê. Aqui há 3 características essenciais. A primeira, ela é o fundamento ou a base para a confiança em Deus. Sem ela, a gente não consegue confiar. Ela envolve a esperança ou a expectativa, segura do que se espera da parte de Deus. E ela é a prova das que não se veem, né? Mas são esperadas uma convicção antecipada. Que já foi uma ministração recente do pastor Samuel também, né? A fé gera esperança e perseverança, né? Então, eu tenho fé, eu vou criar uma esperança. E se eu crio essa esperança, eu vou perseverar. E essa perseverança, ela vai, é como se fosse uma bola de neve, ela vai gerando mais esperança, esperança, perseverança, e uma vai mexendo na outra, e aquilo vai nos motivando, e a nossa fé, ela é aumentada. É esse exercício dessas 3 coisas. A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. Por que eu estou falando de fé se eu estava falando de dinheiro? A explicação está aqui. Ó. Lembra que as coisas não são só materiais, são espirituais. Então, a fé é o depósito espiritual acumulado durante toda a sua vida. É o nosso patrimônio de valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já na morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos para o próximo. A mordomia dos bens materiais. Outro mordomo do Batman aí nos filmes. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis após a queda, o homem emprega esforços com o suor do seu rosto para obter os bens que necessita. Isso é feito de maneira constante. Lembra que eu falei? É a repetição, né? Todo dia nós fazemos a mesma coisa, porque isso é necessário, né? Nós executando esse trabalho é que nós teremos direito ao salário no final do mês. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Se eu ficar com preguiça e não for trabalhar, eu vou ser mandado embora. Então, a preguiça aqui, nessa questão cristã também, Deus vai fazer o quê se você ficou parado, se você não se movimentou, né? Se você não buscou os seus objetivos, porque a preguiça também, ela vai influenciar onde? Na sua fé, né? Assim, ele exorta ao preguiçoso que aprenda com as formigas, pois essas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Qualquer sinal, lógico, a gente vira e mexe, está cansado, né? Dias, semanas aí intensas, cheias, dá mesmo um cansaço, a gente fica meio preguiçoso, mas não é dessa preguiça que a gente está falando, né? Estamos falando da preguiça daquela que domina o cara todo dia, toda hora, não quer fazer nada, quer ficar só, né, esperando as coisas vir, como se Deus tivesse a responsabilidade de fazer tudo para ele e ele não tivesse que fazer nada. Então, essa preguiça ela é prejudicial. É um alerta, porque isso vai afetar a fé, isso vai gerar esfriamento espiritual também, né? Hoje está com preguiça de trabalhar, amanhã está com preguiça de ir na igreja, depois está com preguiça de visitar um familiar, a não ser que chame para um churrasco, onde ele não tenha que pagar nada. Aí ele levanta e vai. Mas tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como o bingo, olha os exemplos, a rifa, as loterias, ou outras fáceis de buscar riquezas. Quando eu estava comentando no primeiro módulo lá, Deus e as finanças, eu cheguei a comentar sobre título de capitalização, né? E uma vez, trabalhando em banco, eu me deparei com isso. Funcionário, eu tenho que oferecer os produtos também, e eu ofereci para uma pessoa que ela falou, não, eu não participo de jogo de azar.
Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei encucado, né? Falei, meu Deus, a capitalização é um jogo de azar? Aí eu fui comparar. Então, por exemplo, você vai jogar na Mega Sena. Se eu não tiver enganado, um jogo custa R$ 6. Ou algo assim. Aí, você investe esses R$ 6. Você vai lá na lotérica e dá os números lá. Não lembro quantos números agora. E ela te dá um comprovantezinho. E aí você vai ficar naquela ansiedade de chegar quarta-feira e sábado. São os 2 dias de sorteio da loteria Mega Sena, Quina, Dupla Sena, um monte de coisa que tem. E aí você fica acompanhando aquele bilhete para ver se você foi sorteado. Não precisa ser um grande conhecedor para dizer que, na maioria das vezes, você vai perder. Né? Tem gente que consegue ganhar uma vez na vida ou duas, e talvez o prêmio pague, ou pelo menos empate, tudo que ela investiu na vida fazendo joguinhos de R$ 6, ou dobro. Às vezes pega, não, eu quero fazer 3 jogos, então tá R$ 18 aí. Né? Então, muitas vezes você vai ver pessoas gastando e não tendo dinheiro de volta. Outro, por exemplo, a telecena lá do Silvio Santos. Não estou criticando, tá, gente? Mas você paga 10 e ele te devolve depois 5. Por quê? Aí eu fui ver essa questão do prêmio. O prêmio de uma Mega Sena, por exemplo, todo mundo apostando nas loterias, nas lotéricas do Brasil inteiro. Juntaram lá, vai, 100. Vamos usar o exemplo redondo para a conta ficar certinho. R$ 100 milhões. Foi o que a Caixa Econômica Federal juntou de todas as apostas de todos os torcedores do Brasil. O que ela vai dar de prêmio corresponde a 40% do que foi arrecadado. 60% são impostos, taxas e arrecadações que o governo ganha e usa esse dinheiro. Então, quando você vê lá, por exemplo, Mega Sena da Virada, final do ano, R$ 200 milhões. Se 200 milhões dá 40%, imagina quanto deu 60 na mão deles. Né? Então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, mas espera aí, o que é a capitalização? A capitalização, se você pode pagar plano mensal ou plano único. Você dá o dinheiro para o banco, para o lugar onde você adquiriu o título, eles vão tirar uma parte, assim como faz a Telecena, assim como faz a Mega Sena e tudo, para custear as despesas e tudo mais. Poxa, então eu perdi dinheiro? Não, o que eles fazem? Eles emprestam, eles trabalham o seu dinheiro para que no final você não tenha prejuízo nenhum. Não rende quase nada, mas significa que se você pagou R$ 10 durante 12 meses, você vai concorrer a prêmios, a sorteios em dinheiro, você pode ganhar e continuar concorrendo, ganhar mais de uma vez, ou se você não ganhar, no final você vai ter seus R$ 120. Na verdade, teria menos, teria 80, 90. É que o banco, a instituição financeira, trabalhou o seu dinheiro e ela conseguiu devolver para você um 0-0. O que você investiu está lá na sua mão. Então você não perdeu nada. E pelo fato deles trabalharem esse dinheiro, o rendimento vai ser pouco. Você vai pegar R$ 121, 122, você fala, nossa, não rendeu nada. Porque a capitalização não é um investimento assim, né? Mas eu fiquei, isso aí mexeu muito comigo por conta dessa afirmação aqui, né? E eu usei isso, eu fiz várias vezes, adquiri títulos de capitalização como uma forma de tirar um dinheirinho da minha conta para eu tentar guardar alguma coisa. E aí, o que a mulher falou para mim naquela época, eu fiquei bem assim, com esse negócio na cabeça martelando, se não seria um bingo, se não seria uma rifa ou uma loteria, né? Graças a Deus eu usei, quando precisei resgatar, estava lá, usei, foi uma benção. Então, são cuidados que a gente tem que ter também. E caso não tenha um entendimento, buscar, perguntar para outras pessoas, pedir para Deus essa revelação, porque isso também influencia muito. O irmão está lá, trabalhando, se dedicando, todo dia, sol a sol. Uma hora ele vai prosperar. Aí o outro que você vê chegou ontem ali e tal,
daqui a pouco já aparece de carrão lá, tudo bem, ele pode ter vencido e a gente não está sabendo. Mas, geralmente, essas práticas ilícitas, elas dão um chamariz, né? A pessoa aparece, ostenta e depois vem a queda. Então, isso é uma coisa a ser evitada a todo custo. Vamos lá, vamos continuar aqui. A Bíblia mostra que a avareza e a idolatria ao dinheiro. Ou seja, uma compulsão por enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão ao vil metal. Sobre isso, as Escrituras também asseveram, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Né? Não devemos agir assim. Né? Nós temos que agir da maneira que o dinheiro trabalhe para nós, e como eu já disse, não nós sermos escravos deles, mas ele, enquanto dinheiro, servir para nós, para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente precisa. O cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e das ofertas voluntárias. Esse mordomo aqui é de um filme muito legal. Esqueci o nome dele agora, mas é um filminho de Natal. Achei muito legal esse filme. Atitudes erradas na vida do mordomo. Aí é que o negócio começa a complicar um pouquinho e nós temos que ter muita atenção. Lembre-se, a gente não está falando... Aqui a gente está falando de mordomia daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, né? Então, é uma coisa para a gente ficar muito atento. Preocupação. Deus não nos coloca em situações financeiras que tragam ansiedade em nossas vidas. Acredite, Deus não quer que você ande preocupado com dinheiro. Você deve concentrar-se em conhecer a vontade de Deus para a sua vida e em outras áreas, e descanse no Senhor na área financeira. Corrupção. Deus nunca usará o dinheiro para nos corromper. E nós também não devemos entrar nessa furada aí. Egoísmo. Deus nunca usa o dinheiro para exaltar o ego do homem. Luxúria. O cristão não deve acumular finanças em excesso. Existe uma diferença entre poupar com um propósito e acumular excessivamente. Você pode poupar? Sim. Você pode investir? Sim. Pode ganhar dinheiro? Pode se tornar um milionário? Sim. O que você vai fazer? Você vai suprir suas necessidades. Você vai viver bem. Você vai dar seu dízimo e sua oferta, fruto do seu trabalho, do seu ganho, e você ainda vai poder ajudar outras pessoas. O seu dinheiro estará trabalhando para você. E à medida que você vai fazendo isso, Deus vai acrescentando. Agora, o oposto disso, o contrário, é errado. Eu quero acumular, eu quero ter, eu vou ganhar. Amanhã ou depois, acontece o que já aconteceu várias vezes, um problema financeiro no país exige a troca da moeda, né? Cruzeiro novo, cruzado novo, e tantos outros aí. Nós já passamos, acho que, por umas 8 mudanças de dinheiro. Hoje, o real nosso, um real é 1,00. Antigamente, era 1 bilhão, era zeros de um monte de coisa, para representar o que nós temos hoje simples, 1,00. Então, pessoas que juntam também excessivamente, elas se tornam tão escravas, amanhã ou depois dá uma quebradeira dessa no país, muda o valor da moeda, essa coisa, a pessoa fica louquinho, né? Isso quando não se suicida ou faz coisas piores. Então é uma coisa, é um pecado, a luxúria, a gente tem que evitar, tomar muito cuidado para não entrar nessa. Carnalidade. Deus não permitirá que usemos dinheiro para satisfazer todo e qualquer desejo que temos. Devemos manter um estilo de vida equilibrado, sem exageros, mas não em pobreza. Você pode crescer e prosperar, sim. Deus não quer que vivamos uma vida luxuosa enquanto outros irmãos passem necessidade. Bom, se eu tenho condições, eu vou ajudar. Essa é a regra. Qual seria, então, o nosso compromisso com os irmãos, a obra missionária? Temos que chegar a uma conclusão, pela oração e direção do Espírito Santo. De novo, direção do Espírito Santo. Com quanto e como participar. Mas saiba que uma vida sem compromisso nenhum está completamente fora da vontade de Deus, né? A promessa de Deus é suprir as nossas necessidades. E aí, terminando essa questão da mordomia, e já partindo para os finalmente aqui, eu
coloquei alguns conselhos para vocês. Vamos lá. Deus não precisa do seu dinheiro, tá? Nossa, o que acontece com o meu dinheiro quando eu dou dízimo? Seu dinheiro não vai para o céu, ele fica aqui, fisicamente na conta bancária da igreja, tá? O que Deus quer ver com isso? Ele quer ver a sua obediência, a sua liberalidade, a sua fidelidade. Ele conhece o seu coração, ele sabe o que você está pensando. Você pode virar para mim e falar, nossa, não, tal. Eu vou acreditar em você, porque você está falando, mas Deus está vendo lá dentro. Ele sabe o que você pensa, ele sabe as coisas antes de você falar, ele te conhece antes de você nascer, então você pode enganar a mim, a qualquer outra pessoa, mas Deus não engana, né? Você não vai ser abençoado porque pegou um carnê, fez um voto, participou de uma campanha, etc. Você será abençoado pela atitude, pela generosidade, pela liberalidade com que trata o assunto. Ah, Wendel, então agora, na hora que a igreja fizer alguma campanha, eu estou fora. Não, não é isso. É o seguinte, eu fiz um voto com Deus de dar R$100 por mês durante 2 anos. Amém, faça o voto com Deus. Mas não é o voto, é a atitude de cumprir o voto. Né? Eu participei do carnezinho do som, do carnezinho das cadeiras, participei com a maior alegria. Teve mês que não paguei, teve mês que não pude pagar, teve mês que esqueci. Depois fui lá, paguei o carnê inteiro. Enfim, eu cumpri. Então, eu vou pegar esse carnezinho para ajudar a igreja. Então você está pegando ali na sua mão uma oportunidade de abençoar a sua igreja local ou instituições aí, né? Enfim, você está tendo uma oportunidade. Pegou? Então você assumiu um compromisso. Então agora você vai ter a oportunidade de abençoar, de cumprir com o seu voto, com o seu carnezinho e ser abençoado por Deus. Tá? Não é o valor do dízimo ou da oferta, mas o sacrifício. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Lembra lá do evento da viúva com as suas moedinhas, né? E o que Jesus disse? Essa mulher deu mais que muita gente, porque ela deu tudo que ela tinha. Dúvidas sobre dizimar do bruto ou do líquido, nós já falamos isso, mas não fica só com o que você ouviu, não. Vai a fundo, pesquisa. Né? Tem tanto estudo hoje aí. Ah, Wendel, eu decidi dar do líquido. Amém. Você não vai perder a salvação por isso. Né? Então, busque resposta na Bíblia, ore pedindo para que Deus dê revelação para você. Se você entende que não deve dizimar, nós já comentamos aqui, né? Muita gente fala que não vai dar o dízimo, porque é do Velho Testamento, e eu já mostrei para vocês aqui que o dízimo é atemporal, palavra bonita, ele transita por todas as épocas, por todos os tempos. Tudo bem, entenda esse texto aqui, eu vou ler para você, mas entenda esse texto com muito carinho, tá? Se você entende que não deve dizimar, não reclame se o devorador trouxer prejuízo à sua vida financeira. Não ponha a culpa em Deus, e não sinta inveja de ver quem dizima ser abençoado. Wendel, eu não vou dar o dízimo. Amém. Né? Você tem o livre-arbítrio, você tem a escolha dentro de você. Então, amanhã, depois, você vê o irmãozinho lá que tinha um fusquinha caindo aos pedaços, andando aí com Corolla. Não. Deixa o irmão quietinho. Você optou por não dar o dízimo, deixa ele que optou por dar e está prosperando. Né? Aqui não estou julgando, mas é importante a gente falar nisso, porque, lembre-se, eu acabei de comentar, não é só no financeiro, não é só no material, tem muita coisa espiritual envolvida aqui. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, tenha esse entendimento da palavra de Deus, do que ele pede, do que ele orienta, para que a gente possa praticar. Não quis praticar? Amém. Mas não reclama depois. Se você entende, embora Deus permita que você faça a prova dele, como diz em Malaquias, não ponha a cargo de Deus resolver todos os seus problemas, como se ele fosse o único responsável. Você também deve fazer a sua parte. Né? Deus está falando para você fazer prova, então você vai dar o seu dízimo, você vai obedecer, e você não vai encostar Deus na parede e falar, eu te dei, agora me dá, me devolve. Não é assim. Deus, eu estou precisando, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu penso, né? Eu estou ficando ansioso, eu estou ficando desesperado, até hoje eu fui dizimista na tua casa, hoje eu perdi o emprego,
me ajuda, me dá direção, me dá sabedoria, o que eu posso fazer? Chega diante do seu Deus, do seu papai, e joga limpo, com sinceridade. Mas nunca encostar ele na parede e falar, eu te dei, agora me devolve. Não é assim, tá? Não deixe de entregar dízimos e ofertas com receio ou desconfiança sobre como o dinheiro arrecadado será utilizado. Na dúvida, converse com o pastor da sua igreja sobre os custos mensais da igreja, onde o dinheiro é gasto ou investido. Tenha em mente o seguinte, quando você entregou, você cumpriu a sua parte e obedeceu a Deus além de honrá-lo. E falou muito disso nessa apostila. Se o pastor ou a equipe financeira da igreja tomarem atitudes incorretas, além de responderem a Deus por tratar de forma errada o sacrifício que você depositou no altar, responderão também por não administrarem com coerência a incumbência que Deus lhe deu. Resumindo, quando você dá o seu dízimo, você está jogando na mão da igreja uma batata quente. Porque nós já explicamos aqui, está aí na apostila, vocês podem ler a qualquer momento. O dízimo é para sustentar a pregação do evangelho. E as ofertas são para as despesas da igreja, para pagar o salário do pastor, dos funcionários, as despesas de água e luz e tal, né? Embora hoje tudo se misture, dízimos e ofertas, e seja administrado, mas há uma separação. Então, por que você joga uma batata quente na mão da igreja? Porque você fez a sua parte, o dinheiro saiu da sua mão, ele já não é mais seu. Então, Deus já tem anotado ali, ó, o Paulinho, o presbítero Paulo, deu o dízimo, está aqui. Eu vou abençoá-lo pela atitude dele. O que a igreja vai fazer com o dinheiro, aí já é outra coisa, porque pior do que deixar de dar o dízimo é alguém que administra mal aquilo que é de Deus, né? Tem muita seriedade, tem muita coisa por trás disso. E graças a Deus, eu já falei isso, mas vou falar de novo. Eu tenho visto muita sinceridade, sempre vi, desde que eu cheguei na Betsaida, estou há 20 anos aí na igreja, e tenho visto muita sinceridade na administração do dinheiro, nas pessoas que conduzem, na preocupação do pastor em manter o nome da igreja limpo, não se meter em furada, fazer as coisas certas. Eu vejo a Betsaida com muita tranquilidade nessa questão. Mas tem gente que se perde, principalmente quando o dízimo começa a aumentar, e aí vocês já sabem no que dá. A gente não precisa nem comentar, né? Partindo aqui, então, para o encerramento, a gente já vai falar da prova. Eu tenho 2 blocos aqui, 3, na verdade, né? Agradecimento, bênção e encerramento. O encerramento vem depois. O agradecimento, então, é a Deus pela oportunidade de ser útil em sua obra, como eu disse na oração, pela confiança depositada na minha vida e pelo aprendizado que me proporcionou. Acredite, enquanto eu estava fazendo esse material, eu revi muita coisa, eu aprendi muita coisa, foi muito útil para mim, né? Então, é igual a palavra primeiro ela vem para nós, e depois nós transmitimos. Agradeço, então, a comunidade Betsaida, na pessoa do pastor Samuel, do presbítero Paulo, do Ronaldo, né, pelo convite que fizeram e confiaram em mim. Agradeço a você que está ouvindo, participando, né, por não só participar, mas por investir o seu tempo. Você não gastou tempo, você não perdeu tempo. E por mais que eu tenha falado só coisa que você já sabe, mesmo assim, você não perdeu tempo, né? Por se dispor ao que Deus quer te ensinar. De repente, Ele quer te ensinar, de repente, Ele quer te revelar, ou de repente, Ele quer te lembrar de alguma coisa, tá? Então, eu agradeço bastante. Bênção, eu procurei aí, achei Deuteronômio 39, e o Senhor Deus, o teu Deus, te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer o bem, como se alegrou em teus pais. Tá? Deus é fiel, seja você também fiel a Ele. Com isso, nós encerramos aqui a apresentação, o material e também a apostila, porque essa apresentação nada mais é do que uma cópia fiel da apostila. Resumida, mas mesmo assim, tudo que está aqui está lá. Tá? Voltando, nós temos aí alguns minutinhos ainda. Eu vou passar lá para a correção das provas, para a gente trocar uma ideia.
Abram seus áudios aí, se vocês quiserem, obviamente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta que não tenha feito nos outros módulos, logicamente, se eu puder responder, vou ficar feliz. E são 9h18. Quando for umas 9h20 e pouco, aí eu vou terminando. Se alguém quiser fazer alguma consideração, a gente já parte para as provas, tá? Então, está aberto aí o momento para você se pronunciar, caso queira. Enquanto isso, eu vou pegando a prova aqui. Vamos lá. Dou-lhe uma. Vocês estão muito quietos, hein? Dou-lhe duas. Opa! Ninguém vai falar, eu falo, né? Diga aí, mano. Assim, pra mim, foi muito. Não vou nem fazer pergunta, nada, mas é mais um comentário, né? É muito agregador, né? Coisas que, como você falou, né, Wendel? Não é nada que nós já não sabíamos, mas é como você lê a Bíblia, né? Você pode ler a Bíblia 10 vezes, não é verdade? Aquela mesma palavra, tal, né? Ou um texto, mas aquele texto ele vai falar com você de novo, de alguma forma, né? Para mim foi muito bom, né? Excelente, vindo de uma pessoa que conhece, né? Somente conhece, está na área financeira. Então, assim, quando a gente pensou na escola, quando a gente pensou nos cursos de extensão que são esses, a gente pensou muito no profissional da área, né? Porque não dá para chamar um médico e falar de finanças, dar um curso de finanças, embora ele possa dar, obviamente, né? Ou então chamar um bibliotecário para dar um curso de teologia. Vai ser muito confuso, né? Embora o bibliotecário possa ser um crente em Jesus e dar um curso de teologia. Mas a gente só tem, eu particularmente, né, só tenho que agradecer, foi muito bom e agrega, né, como eu falei no começo. Tudo que é palavra de Deus agrega ao seu conhecimento. Às vezes um detalhe, né? Às vezes você vai ler um livro 2 vezes, às vezes você vai assistir um filme 2 vezes, mas alguma coisa que passou na primeira vez não passou na segunda. Então, né, eu queria fazer esse comentário aí, para que fique bem reforçado aí que o curso valeu muito a pena. E aí depois você dá as diretrizes aí da prova, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, salvo um ou outro, não fez ainda. E aí nós vamos conversando com as pessoas. Era isso que eu queria falar. Beleza. Amém. Bom, vamos passar para a prova, então. Eu vou usar o exemplozinho de Word que eu fiz, porque, na verdade, eu fiz ele como esqueleto e depois eu levei lá para o Google Classroom. Então, é basicamente a mesma coisa. A primeira pergunta... Ô, Wendel, só uma palavrinha aí para os irmãos aí que estão aqui. Tem outras pessoas matriculadas, né? Então, assim, não repassem os resultados. Não repassem os resultados. Deixa eu ver. Na verdade, ó... Porque o pessoal vai ter que fazer também. Eu posso comentar sobre
sobre a prova e até a gente deixar a correção para ser feita, sei lá. Porque, por exemplo, aqui nós temos o Mori você vai inserir ele lá para ele ter acesso, né? Depois eu dou um help para ele. A Aline respondeu, a Ana respondeu, o Everton já está aparecendo aqui, ó. Ele marcou como concluído, já está aparecendo aqui também. A Pamela também. O Reinaldo não respondeu ainda, mas aí dá tempo de fazer, né? E aí, qual que é a ideia aqui, gente? A prova é o oficial do curso, tá? Então, ele está aqui, quando você abre lá o módulo de finanças. Tá vendo a tela aí, né, Paulinho? Sim, Wender, dá para ver. Beleza. Então, o que acontece? Quando você abre Sim, estamos vendo. o módulo da prova, você tem a prova, que é o oficial. Nesse apostila do curso, eu coloquei lá para vocês a apostila inteirinha, né? Desculpem, eu sei que ela ficou grande, mas a ideia, como eu disse no começo, é o seguinte: terminou o curso, você pode entrar e baixar ela. Amanhã ou depois, gerou alguma dúvida, vai fazer uma pesquisa, eu coloquei na apostila as fontes de onde eu peguei, né? Todas elas vai ter a referência. Logicamente que eu fiz uma adaptação para a necessidade da aula, né? Tirei coisas, acrescentei conhecimento meu. Então, a apostila, ela é a estrutura deste curso, tem a referência, você pode buscar nas referências e olhar lá, principalmente porque nos lugares onde eu peguei, tem muitos outros estudos, eu peguei de igrejas grandes aí, que tem esse hábito de gerar estudos. Então, você tem uma referência para fazer suas pesquisas. O trabalho, ele está para ser entregue dia 30. Por quê? Eu tive a preocupação e corri bastante para fazer ele, porque, como a gente estava comentando hoje no início, né, que a Ana até estava falando, tem gente que demora para ler. Eu não tenho hábito de leitura. Se eu pegar um livro de 100 páginas para ler, acho que eu levo 2 meses. Então, tem gente que larga, deixa depois eu faço, e tem gente que já pega e tem hábito de ler, já gosta, vai lá e lê tudo. Então, pensando em todo mundo, né, nos vários perfis de pessoas aí, eu gerei um trabalhinho extra. Até então, eu não sei se isso vai ter peso na nota do curso como um todo. A prova é oficial, esse trabalho aqui, ele agrega, né? Tudo que... E ele é a cópia fiel da apostila, então, eu já até dei uma dica, né? Eu estou perguntando no trabalho quantos versículos se repetem 2 ou mais vezes. Poxa, mas então eu vou ter que ler a apostila inteira. Você vai ter que ler a apostila, mas se você prestar bastante atenção, todos os versículos que eu utilizei na apostila, eles estão em negrito. Então já está fácil para você contar. E aí, quais são eles? Então, você já vai relatar lá quais são, quantos e quais são. O que eu quero com isso? Na verdade, o que eu quero com isso é a terceira pergunta do trabalho. Sabendo identificar, você identificou lá 5 ou 50, que seja, e você relacionou eles, quando você leu esses versículos que mais se repetem, o que esses versículos falaram com você? Qual foi a revelação que trouxe para você? Essa é a ideia do trabalho, né? Então, não tem muito... Tem certo e errado nas primeiras 2 perguntas. Quantos são e quais são eles? Mas a terceira é uma interpretação. A gente não vai falar, não, você pensou errado. Não, não existe resposta errada. É o que você interpretou. Então, aqui embaixo tem a aula 1, a aula 2, a planilhinha de orçamento que eu disponibilizei para vocês, a aula 3, que foi a nossa última aula, já está aqui, e hoje eu vou colocar a aula 4. Na aula 4, aqui, nessa de hoje também, vocês vão ver o seguinte: nossa, Wendel, eu gostei dessa plantinha que você colocou aqui, gostei dessa menininha semeando o coração aqui, ou gostei lá da Maserati, né? Para não cair também em coisa de não dizer que foi a Betsaida que fez, né? Eu coloquei a referência de todas as imagens e textos que eu pesquisei, tá? Então, todas essas imagens que você está vendo aí estão aqui, ó. São 3 slides que estão ocultos,
Se você gostou de alguma imagem e depois quiser ir lá pegar, você tem aqui o endereço. Tudo para evitar que caia em plágio. Nós usamos para uma finalidade, está aqui, o que passar disso está errado. Né? A prova, vamos comentar rapidinho sobre ela, e aí, Paulinho, eu acho até interessante. Não corrigir agora. Por quê? Porque são 20 e poucos inscritos. Nós tivemos aí 5 pessoas entregando a prova. E como o Mori ainda vai fazer, pelo amor de Deus, eu confio no Mori. Beleza. Mas eu estaria sendo injusto se eu der a resposta para ele. Mas aqui é o seguinte, essas questões aqui, por exemplo, marque com X as opções verdadeiras. Se cada uma vale 2 e essa pergunta ela vale 1 ponto, eu tenho 6 aqui, tá certo? Uma delas é falsa, ou seja, eu vou ter que marcar as 5 com X, 5 delas que são as verdadeiras para poder dar o ponto. De exemplo de comportamento de uma pessoa avarenta, está lá na apostila, né? Marque V para verdadeiro e F para falso, de novo, eu tenho aqui mais 6. A 0,2 cada uma, eu tenho que ter 5 certas e uma errada, né? Lógico, o V tem que ser V e o F tem que ser F. Então, beleza. 4. Comente com suas próprias palavras o que um orçamento familiar precisa conter para dar certo. Tem um tópico lá, está listado, os bulletzinhos, tudo. Cite pelo menos 2 dos principais itens. Então, quando você chega lá na página correta, que você tem todos os exemplos, vai ficar muito claro quais são os 2 principais, né? Complete a frase, também é um texto que está na apostila, tá certo? É só ver lá direitinho, que tá bem fácil esse aqui. E aí, esse parágrafo aqui, dívidas em estágios avançados e descontrolados, bem como a vida financeira desregulada pode. Aqui tem 6 coisas, né? 2, 4, 7. Também tá aqui, tá bem fácil, tá? Tem um tópico lá, tá tudo com as bolinhas lá também. Você mata fácil essa charada aqui. Verdadeiro e F para falso, de novo. Aqui eu tenho só 5. Então a soma das 5 vai dar 1 ponto. Diferentemente das outras que eu tinha colocado 6, onde sobraria uma, aqui as 5 precisam ser respondidas para dar o ponto. A 8, eu trouxe 3 respostas para você marcar somente a verdadeira, né? Quer ver? Até é uma outra que está aqui. Mas de 3 você vai escolher uma, e essa é que vai valer 1 ponto. Outra de completar a frase, também. Na prova eu até digo quais são as palavras, né? Na prova está lá, aqui eu estou pedindo para você completar, porque você estaria pegando o texto de um Word e olhando a apostila. Na prova, no formulário da prova lá do Google Classroom, já tem até as palavras para você só escolher qual que é a opção correta. E na 10, escolha a alternativa falsa, né? Acho que é essa aqui, deixa eu ver se é ela. Cadê? Vamos dar um exemplo dessa daqui. Verdade e prática. Ó, que legal, né? Vou dar um exemplo, vou dar uma canja para vocês aqui. Mesmo porque essa 10 foi o que nós acabamos de tratar, né? A verdade prática, que Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais espirituais, né? Por isso sejamos vigilantes, zelosos, né? Mordomia,
A palavra que vem do ofício, tal, tudo bonitinho, igual vocês acabaram de ver nos slides. O cristão e as riquezas. Lembra, ó, Deus não demoniza a riqueza, nem diviniza a pobreza, tal. E aí você vai ter que escolher a falsa, né? E olha que interessante, nós somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus com gratidão, pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem do Senhor. Qual que é a errada aqui? Né? Os textos estão exatamente iguais ao slide e a apostila também. Mas olha que interessante, ó. Lá eu deixei claro para vocês, né? Não pode. Então, a pegadinha está aqui. Ó. O cristão pode recorrer a práticas ilícitas? De jeito nenhum. Aí, o que a gente pode fazer? Né? Eu vou disponibilizar os slides dessa última aula lá. Vou dar uma olhada nessas 5 provas que já chegaram, vou bater as respostas, ver se está certinho, e já publico lá, nessa parte aqui, ó. Cadê? Atividades, prova. Que já tem aqui 5 entregues, né? Então, aqui do lado vai ter 100 é o total, e aqui eu coloco a nota, né? Eu já respondo para essas pessoas, né? Pamela, Paulo, Aline, Everton e Ana. E aí, esses outros que ainda estão pendentes, eles podem responder de preferência. Paulo, o que você acha? Como eu coloquei o trabalho para ser entregue até o dia 30, que é sexta-feira, a gente poderia dar mais essa semana para o pessoal fazer a prova, e aí depois a gente fecha no dia 30, né? Eu já pego e já corrijo também de quem chegou, na semana seguinte já está pronto com as notas. Pode fazer assim, dá mais uma semaninha de prazo? Sim, pode, sem problemas. Inclusive, a Pamela colocou aqui, então, Wendel, teve questão da aula de hoje, como fica essa questão? Aí você responde para a Pamela aí, como é que fica a questão de hoje. Não, boa, né? Acho que não... Não, eu respondo. Isso, fala aí. Mas pode sim, pode dar mais uma semana aí, não tem problema nenhum. Na verdade, como a prova ela foi em cima da apostila, e a apostila eu publiquei lá na primeira semana, né? Quando eu soltei a prova, prova com consulta, vamos dizer assim, né? Embora eu tenha dado alguns detalhes, mas o conceito, a essência estava lá, né? E nós fizemos dessa maneira porque a nossa esperança era que a maioria tivesse respondido dentro deste prazo, para a gente já corrigir ao vivo e a cores hoje, né? Não que a gente não confie em vocês, pelo amor de Deus, longe disso, mas tem muitas pessoas, né? Tem uma galera aqui. Então, pode ter tido imprevistos, podem ter esquecido, não vamos também julgar o mérito. Vamos deixar mais uma semaninha para que as pessoas possam responder, mas aí fica já até destacado, né, Paulo? Olha, não tem aquelas propagandas lá que ligue agora, se você estiver entre os 10 primeiros, você ganha um desconto, né? A gente pode deixar evidente depois aí os 5 primeiros que responderam, né, que atenderam dentro do prazo, como quando você faz o curso lá, que eles te dão que você participou, tem a carga horária e tal, né? Então, vocês aí foram os destaques por terem atendido dentro do prazo, né? Não que isso vá aumentar a nota, mas fica um destaque e um agradecimento especial para vocês por
no meio de tanta correria, de tanta coisa para fazer, terem parado para responder, né? Então, eu solto os slides hoje aí, e aí, Paulo, seria interessante fazer o seguinte, eu disparo por aqui um e-mail para a galera, avisando, mas seria depois interessante tentar mandar um zap para eles, alguma coisa para eles, não sei se a Lili consegue fazer, alguma coisa assim, para dar uma estimulada, né, para que nessa semana eles façam. Não, com certeza. Com certeza. Você pode mandar o e-mail aí dando instruções, como você falou. E sim, nós vamos disparar isso aí no Zap também, de todo o pessoal. Mesmo porque precisa lembrar o seguinte, que todos esses cursos de extensão, a gente já vai, assim que você estipulou uma data, certo? Você vai estipular uma data, certo, Wendel? Uhum. O resto, para os outros irmãos terem tempo para fazer. Após essa data, encerrou. E aí, para quem concluiu o curso, que é a prova, né, vai ter um certificado. Então, você vai receber um certificado assinado pelo pastor, enfim, tudo isso aí. Porque o curso de extensão, nós vamos dar o certificado no término do curso. É diferente do Fundamentos Bíblicos, que é o ano inteiro. São várias matérias durante o ano todo. Então, o certificado vai ser dado só lá no final do ano, como eu havia falado. Mas beleza, pode mandar o e-mail que eu peço para a Lili reforçar lá. Tá bom. Tá bom? E aí, vamos deixar o prazo de dia 30, que dia 30 também é o trabalhinho, né? E depois a gente fecha, se alguém... quem entrar lá... quem entrar lá já vai ver suas notas, né? E depois, se quiser perguntar alguma coisa, tal, me chama que daí eu respondo. Mas eu já montei o gabaritinho para poder corrigir. E aí eu vou dar uma olhada já nesses 5. Vou ver se eu não conseguir tudo hoje, eu já faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aí, já para liberar essas notas. E os outros ficam até o dia 30, para daí dar tempo, né? E depois também vão poder consultar, porque aí, lógico, quem fez vai estar corrigido, entra lá e vê a prova, e quem passou depois do dia 30, aí cai nessa questão que você falou. Beleza, fechou. Aí você vai colocar para entregar a prova até que dia? Dia 30. Até o dia 30? Basicamente, essa semana, porque hoje é 26. Dá tempo. A semana encerra na sexta. Isso, e também é o dia que encerra o mês. Então, fechamos abril no dia 30. Vida nova em maio, já está tudo certinho. Beleza. Todo mundo aí entendeu? Os que ainda não fizeram? Wendel. Eu? Maravilha. Queria só agradecer aí o tempo. Foi um tempo muito abençoado. Nós aqui aprendemos bastante. Né? Foi um conteúdo, deu para perceber que foi algo que você teve muito carinho em separar, né? Que você dedicou tempo. Foi algo realmente bem especial mesmo assim. E a gente absorveu bastante conteúdo, né? Abriu realmente a nossa visão sobre muitas coisas. E a gente tem só a agradecer, viu? O carinho aí que você teve para conosco. Muito obrigado. Foi um material muito bem elaborado. E a forma também de conduzir foi bem bacana, bem solta. Parabéns, viu? Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, então, Paulo. Obrigado aí de novo a todos vocês pela participação. Vou corrigir as provas. Obrigado. Parabéns aos 5 primeiros.
E vamos lá, tá? Estamos disponíveis aí. Se mesmo assim, ainda depois surgir alguma dúvida que eu possa, no meu humilde conhecimento, ajudar. Se eu não souber, eu corro atrás, pode me chamar aí, me perguntar. A gente fica como um ponto aí de referência para tentar ajudar. A ideia é essa. Amém. Então, amém, queridos. Já chegamos, passamos bem um bocadinho aí do horário, mas foi preciso, sem problema nenhum. Então, assim, que Deus abençoe todos vocês. Foi muito bom estar aqui, né, durante esse mês aqui de abril todo. Foi uma bênção. Eu acredito que, novamente, na vida de todo mundo foi bem agregador. Amém? Que Deus te abençoe. Então eu vou conversar com o Ronaldo para nós emitirmos certificados aí para quem já concluiu a prova. Semana que vem, provavelmente, aí nós vamos estar pedindo para o Marcelo tá fazendo. Para os pais, né? Eu vou falar mais para os pais aí, né? Semana que vem, obviamente para os pais, mas quem quiser participar, obviamente, né? Vai poder participar. Nós vamos começar o curso de criação de filhos, tá? Me perguntaram se eu vou fazer o curso. Vou, com certeza. Embora minha criança já esteja criada, mas esse curso ele não é para uma faixa etária de filhos, né? Porque filho a gente vai criar o resto da vida, né? Porque depois vem os filhos, aí vem os netos, vem os bisnetos aí, então a gente está sempre participando, né? Na verdade, da criação dos filhos. Então, caso você ainda não se inscreveu, você pode entrar lá no nosso site, do site da escola, tá bom? Se você não sabe ainda qual que é o site, a gente pode passar para você, sem problema algum. E aí você se inscreve lá, curso Criação de Filhos. Quem vai dar esse curso é a Sônia e o Carlinhos. E eu acredito que vai ser muito agregador também. Tem muita coisa boa que eles já me falaram. Então vai ser muito top, tá? É o mesmo horário, vai ser às segundas-feiras, do mesmo horário. E também, como vocês devem ter recebido aí no zap de vocês aí, quarta-feira agora começa a matéria Conhecendo as Escrituras, tá? Também é um tema muito legal. Quem vai dar o curso é esse que vos fala, tá? Era outra pessoa que ia dar esse curso, mas ela, enfim, por motivos particulares, ela não vai conseguir dar. Mas estou aqui, orem por mim, né? Orem por mim para que Deus nos dê graça para estarmos passando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer mais algum comentário, é essa hora. Se não, nós vamos orar, encerrando por hoje. Eu quero. Fala. Eu até coloquei aí, mandei a mensagem, né, que eu achei que não ia dar tempo de falar, mas quero agradecer muito mesmo, Wendel, pela sua vida, porque me surpreendeu, porque eu achei que ia ser aquilo que a gente sempre ouve, né, na igreja, até o que a gente já aprendeu até com aquele irmão que veio, né, para nos ensinar. Eu achei muito legal mesmo, muito informativo, esclarecedor, uma coisa muito pé no chão, né? E mostrando mesmo a verdade da palavra de Deus, da forma literal como o cristão deve exercer, né? Não só aquela coisa divina, né? E igual a gente estava falando aqui, deixa a vida me levar, né? Então, eu fiquei maravilhada, assim, parabéns, né? Com toda a conduta que foi dada
nessas aulas. Eu fiquei chateada que semana passada eu não consegui entrar, fiquei até meia receosa na hora de fazer a prova por conta de ter perdido a outra aula, ainda não tinha na Classroom. Mas assim, maravilhosa, viu? Amém? Recebi muito da parte de Deus, eu tenho certeza que você foi muito usado por Deus para nos abençoar. Obrigada. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar então. Com relação às aulas, até para você saber, Ana, nós disponibilizamos lá no canal do Bet School, tá? Então, assim que a gente subir esse vídeo aqui, hoje ou amanhã, enfim, aí eu mando o link do canal para vocês. Quem quiser rever, quem quiser compartilhar com outras pessoas também, pode ficar muito à vontade, porque a gente espera, né, que esse material alcance o maior número de pessoas possível. Beleza? Vamos orar então? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Concluímos o curso de finanças que nós propusemos fazer aqui, e quero te agradecer ao Pai pela vida do Wendel, que foi o nosso professor. Muito obrigado, Pai, pelo conhecimento do Wendel, Senhor. Obrigado, Pai, por esse material que ele trouxe até nós. Sabe, Deus, eu sei que ele é uma pessoa ocupada, trabalha, tem ali a sua esposa, seu filhinho, mas muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque ele aceitou o nosso convite e foi bênção. Agregamos muito conhecimento, Pai, às nossas vidas no que diz respeito a dinheiro. Senhor, te damos graças. Pedimos agora, Pai, que o Senhor continue abençoando dele, que o Senhor derrame bênção sobre a vida dele. Pai, que ele seja tremendamente, Senhor, sabe, próspero, meu Deus, não somente na vida financeira, mas em tudo quanto ele colocar a mão dele. Obrigado pelos irmãos que entraram aqui hoje. Sabe, Deus, obrigado por aqueles que não puderam entrar, mas que todos possam fazer a prova, para que todos também possam receber os seus certificados. Senhor, é no nome de Jesus que nós nos despedimos e pedimos a tua bênção sobre todos nós. Amém. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Amém. E Deus até abençoe. amanhã para aqueles que vão entrar na sala de oração e para aqueles que vão entrar, que se matricularam lá no curso Fundamentos Bíblicos. Quarta-feira nós temos um encontro. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Fica com Deus.